Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, mais um sábado se iniciando. Que Deus te dê um final de semana abençoado. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E quero que você guarde e medite nessa mensagem que vai ser falada nesses poucos minutos. É um tema muito importante, irmãos. Tema exaltados pelo erro. Aí você pode me perguntar como que a gente é exaltado pelo erro. É porque Deus pega os nossos erros, nos fazem amadurecer e nos exalta. Você lembra de Moisés? Temos aqui alguns exemplos de Moisés. Quem foi Moisés? Um príncipe do Egito, um homem que foi criado na corte de Faraó para ser talvez até um sucessor na linha real para ser Faraó. Mas ele cometeu um erro que muitas das vezes passa despercebido diante de muitas pregações. Ele deixou aquilo tudo porque ele matou um egípcio. Porque quando nós falamos de Moisés, nós só lembramos de Deus chamando ele no Monte Sinai. Nós só lembramos da sarça ardente que falou com Moisés, Deus através da sarça ardente. Nós só lembramos de Deus usando Moisés com sinais e maravilhas para Faraó. E o mais importante, lembramos de Moisés pela abertura do Mar Vermelho. Mas esquecemos que para ele obter essa vitória todinha e todas essas conquistas, ele teve que lá atrás passar por um erro, matar um egípcio, fugir, e através daí Deus começou a exaltar ele. Lembramos também de Davi, que depois de grandes vitórias que teve, de grandes batalhas ganhas, ele errou tomando a mulher do seu melhor amigo e general chamado Urias, a ponto de fazer um crime premeditado de colocar Urias na frente da batalha para que ele fosse morto e tomasse por si a sua mulher. Mas nós só entendemos que Davi foi um dos meninos valentes de Israel, porque se levantou na terra de Israel um grande filisteu chamado Golias, e ali todos os filhos de Israel, seus melhores guerreiros, estavam amedrontados por causa daquele homem. Lembramos de Davi quando ele matou um urso e um leão. Lembramos de Davi quando ele foi sempre aprovado por Deus. Lembramos de Davi porque foi um homem, conforme a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Mas esquecemos do pecado que ele cometeu lá atrás. Um pecado premeditado. Mas foi através desse erro que Deus fez de Davi um grande homem. Lembramos também de Sansão, que errou revelando o seu segredo a Dalila. Um erro fatal. A Bíblia diz que Sansão, ele revelou aonde estava a sua força para Dalila. Mas esquecemos desse detalhe, só lembramos que Sansão matou 1000 homens com apenas uma queixada de jumento, que Sansão tinha uma força sobrenatural vindo de Deus, porque ele era um nazireu e um homem desde o ventre da sua mãe.
que tinha promessa e esquecemos da história que ele revelou o seu segredo para uma mulher que não queria ver o seu bem, mas sim ver o seu mal. Mas aquilo ensinou a Sansão. E no seu último desafio, ele foi levado para o templo e o seu cabelo começou a crescer novamente. Mesmo depois de ter errado, Deus ainda teve a compaixão e misericórdia de o seu cabelo começar a crescer e passar de percebido pelos seus inimigos. E a Bíblia diz então que Sansão, ele reúne 2 pilastras e ali derruba, aquele tempo matando mais de 3.000 filisteus. A Bíblia diz que Sansão, naquele erro, matou mais homens na sua morte do que na sua própria vida. Então, se nós olharmos para a Bíblia e vermos os erros dos homens, nós vamos ficar impressionados como homens como Paulo, como Pedro, que errou, negando Jesus 3 vezes, mas foi considerado o pai da igreja. Olhamos e vemos homens que erraram, mas que se arrependeram, e aquele erro trouxe para eles uma maturidade espiritual. Então, quem é o teu inimigo para te acusar do seu erro? Quem é o teu adversário para dizer que você é uma pessoa que já não tem mais jeito? É uma pessoa que só vive errando e que nunca vai se acertar?